Aqui no estúdio, bom dia, Miriam. Bom dia, Mariana. A gente viu aí agora de novo, né, a FUNAI alvo de ruídos na comunicação. Que estragos esses episódios já provocaram, hein? Bom, isso aí se resolve, sabe, Mariana, rapidamente. O que não se resolve, afinal de contas, que poder terá a FUNAI? Porque a FUNAI foi dividida, como se sabe, parte foi para o Ministério da Agricultura, exatamente a demarcação de terras indígenas, e esse vácuo e essa paralisia decisória que está acontecendo nesse momento, e também todos os sinais que o governo já deu, estão incentivando grileiros a invadirem terras indígenas. A FUNAI ontem confirmou que houve invasão na terra dos Urueu Uau, em Rondônia, e lá uma invasão forte, perigosa nesse momento. Eu também entrei em contato lá com pessoas, funcionários que estão na terra dos Auaguajá, e também falei com uma liderança na terra Caru, que a terra Caru fica do lado dos Auaguajá. Tudo isso é no Maranhão. O Maranhão tem 3 terras indígenas, e essas 3 terras indígenas são os únicos remanescentes de floresta amazônica lá. Não por acaso, porque eles são protetores da floresta. Inclusive, eu falei com o Antônio Guajajara, em 2014 eles criaram um grupo chamado Guardiões da Floresta. Exatamente porque houve nesse período que eu estive lá, uma retirada dos invasores, dos grileiros da terra dos Auaguajá. Os Auaguajá são muito frágeis, porque eles foram contatados em 90. A maioria não fala português, os mais velhos, os homens, só os homens jovens falam português, as mulheres não falam português. Eu estive nessa tribo, fiquei um tempo nessa tribo e visitei tudo em volta, cheio de grileiros. Esses grileiros foram retirados em 2014 e agora, nesse fim de semana, fizeram uma reunião para voltar a atacar. Esse liderança indígena, o Antônio Guajajara, me contou que os riscos são enormes, os sinais são cada vez maiores de invasão, eles estão derrubando já a floresta nesse momento. Eu conversei também com o ministro Santos Cruz na semana passada, e eu falei para ele, será que todos esses sinais não vão ser interpretados pelos grileiros como ordem para invadir, já que toda hora tem declaração sobre não, vamos demarcar mais terra indígena, ou tem terra indígena demais e tal? E ele disse que é um absurdo pensarem que essa é a interpretação, que o governo vai combater, segundo o ministro Santos Cruz, tanto a invasão de MST em propriedade privada, quanto a invasão de grileiros em terras públicas e em terras indígenas. Mas ele está acontecendo nesse momento. Então, portanto, nesse momento, no Pará, a informação que eu tive ontem, de uma longa conversa que eu tive com o Antônio Guajajara e contatos que eu tive dentro da tribo onde eu estive, nos Auaguajá, é que o risco é iminente de invasão de terras indígenas. E nos Urueu Uau já aconteceu e foi até confirmado pela FUNAI. Então, esse é o risco nesse momento. Que nos proteja o espírito do Marechal Rondon, né? O Marechal Rondon. A ameaça de grileiros, de madeireiros, de garimpeiros, tudo isso, Miriam, isso acaba afetando a imagem do Brasil do exterior também, né? No momento em que a elite econômica está atenta, de olho no Fórum Econômico Mundial de Davos, que acontece na semana que vem lá na Suíça. Exatamente, Chico. A gente pode pensar que essas coisas são coisas diferentes. Uma coisa é índio, outra coisa é Davos, mas não é, não. Porque os índios são parte do trabalho, do esforço brasileiro de proteção ambiental, e hoje a elite econômica está de olho também e principalmente nesses temas. Eu conversei com pessoas do governo que estão preparando a ida do presidente Bolsonaro a Davos. Eles estão muito preocupados com a imagem do Brasil e querem reverter a imagem do Brasil. Só que eles estão preparando principalmente questões econômicas, mostrar como é que vai ser a reforma da Previdência, como é que eles vão reverter o quadro nas finanças públicas, ou o ministro Moro, que vai lá falar do combate à corrupção, da institucionalização desse combate dentro do governo. Tudo isso eles querem ouvir, mas eles querem também ter a certeza de que o país está comprometido com as metas do combate às mudanças climáticas, com a proteção dos povos originais, porque hoje as grandes empresas e os grandes fundos de investimento, são os grandes investidores do mundo, eles têm regras de conformidade e de governança que proíbe investir em países que desmatam ou que tenha atentados a direitos humanos, atentados a direitos indígenas. Tudo isso está nos manuais desses fundos e dessas grandes empresas. Portanto, essas questões estão unidas. Economia,
direitos humanos, meio ambiente.